Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Economia. Essa aula está para o dia 29 de setembro, tá? É a nossa aula 7 do curso. Antes de iniciar a aula, eu queria passar novamente alguns avisos, né? Então, esse aqui é novamente uma aula de conteúdo e vocês vão ter até o dia 6 de outubro para entregar. E aí colocar o nome, né, o assunto, então seu nome completo, o assunto, como todo mundo está fazendo, né? A primeira vez que eu queria passar, uma aluna me chamou a atenção na nossa aula síncrona, que eu acabei falando dia 24 de setembro, né? Eu falei 24 de setembro para entregar a lista 1 e eu coloquei dia 29 de setembro, posteriormente a data, até no Ava Moodle lá, se vocês forem nas datas finais que eu coloquei lá, a lista está como 29 de setembro, tá? Eu vou manter o dia 29 de setembro, a data final da entrega, tá? Então, não sei se todo mundo vai ver esse vídeo antes de entregar a lista, mas se entregou antes do dia 29 de setembro e quiser mudar, tudo bem, tá? Pega a lista de volta, refaz e me manda novamente, tudo bem? Não tem nenhum problema em relação a isso, mas o prazo final vai ficar o dia 29. Isso aqui é a dica, né? Já falei sobre isso, mas falando novamente, né? Vai no Moodle, vai no curso de Introdução à Economia e vai aparecer lá nos avisos não apareceu, deixa eu botar aqui, curso de Introdução à Economia, eu já falei sobre isso, né? E vai aparecer lá datas finais, deadline, cada deadline que você vai ter, né? Resumo da aula 2, 3, 4, lista de exercício 1, resumo da aula 6 e a aula de hoje vai aparecer daqui a pouco lá, tá bom? Então esse é um aviso, o prazo vai ficar para o dia 29 de setembro mesmo, e aí novamente colocar, né, o nome completo e a solução, primeira lista de exercício. A lista de exercício. Teve uma outra pergunta hoje que eu achei bem interessante, tá? Um aluno me perguntou, Renan, mas teve conteúdo que estava na lista de exercícios e você não abordou em sala de aula. É porque eu estou fazendo a seguinte estratégia, tá? Em sala de aula eu estou fazendo o basicão, o mais básico e assim, mais interessante que eu passo para vocês, mas alguns pontos específicos eu quero abordar em lista de exercício, tudo bem? Então a lista de exercício vai servir como complemento das aulas. Além de ter questões que eu vou abordar em sala de aula, também pode ter questões que eu coloque como complemento, coisas que eu acho que é importante você saber, eu posso colocar na lista de exercício. É importante para você saber, mas não numa aula, que tem uma duração curta, eu coloco na lista que vocês vão mexendo na lista de exercício, tá? Mas assim, nas provas, o conteúdo abordado vai ser esse, tá? Vai ser o conteúdo das aulas, mais conteúdo da lista de exercício, tudo bem? Prova não vai ter conteúdo novo. Vai ser conteúdo da aula, mais o conteúdo da lista de exercício. E uma outra coisa que eu queria falar por último são as datas no Google Drive. O que eu quero dizer com isso? Vamos botar o YouTube aqui, que já está aberto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Tá vendo que toda aula eu tô colocando uma data meio maluca aqui, né? 2020, 09, 17, 2020, 09, 14, 24. É porque as datas tô colocando de ordem inversa, tá? Para eles ficarem arrumadinhos no Google Drive e ficar arrumadinho no YouTube. Isso aqui é o quê? 17 de setembro de 2020. 24 de setembro de 2020. 15 de setembro de 2020. Colocando assim, deixa de forma mais organizada, sabe? Lá na pasta, né? A pasta fica mais organizada, tudo bem? Mas sempre leiam de trás para frente. Então, 2020, setembro, dia 10, tá? Aula de hoje vai ser 2020, 09, 27, aula 7, vai aparecer um novo aqui, tudo bem? Esse era o último aviso que eu queria passar. Vamos começar para a nossa aula. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Eu acho que esse já é o máximo. Tá. Então, a nossa aula de hoje vai ser o correspondente lá na nossa ementa a... Se a gente for ver a nossa ementa, a gente já falou sobre a oferta e demanda de um bem e serviço no mercado, falamos sobre a variação da oferta e demanda
por um serviço ou bem com alteração de preço, relação entre preço e quantidade, curva de oferta e demanda do bem ou serviço. Isso aqui foi tudo aula passada, tá? Equilíbrio de demanda, oferta, preço e quantidade em equilíbrio. A aula de hoje vai ser elasticidade, preço da demanda e só isso hoje. Elasticidade e preço da demanda. Elasticidade é um conceito um pouquinho mais complicado, tá? Por isso que na aula de hoje eu só vou falar sobre ele. Aí na próxima aula vamos falar sobre elasticidade e preço de oferta, elasticidade da renda. Então vamos lá. Então esse aqui é o capítulo 5 do livro do Gregory Mann, da sexta edição, Elasticidade e sua aplicação. Então depois de ler esse capítulo, responda as seguintes questões, né? O que é elasticidade? Que tipo de problema a elasticidade pode nos ajudar a entender? Qual é a elasticidade do preço da demanda? Como ela está relacionada à curva de demanda? Como está relacionada ao rendimento e ao gasto? Isso aqui é a aula de hoje, tudo bem? Aí a próxima aula vai ser qual é a elasticidade de preço da oferta, como ela está relacionada à curva de oferta, quais são as elasticidades de renda e preço cruzado da demanda. Tudo bem? Então, o que é a elasticidade de preço da demanda? A elasticidade de preço da demanda, a sua fórmula é o seguinte, é a variação percentual na quantidade demandada sobre a variação percentual no preço. Então, o que significa isso, né? A elasticidade de preço de demanda mede a variação, mede a quantidade demandada, mede o quanto a quantidade demandada variou, respondendo à mudança nos preços. Então, ele mede a variação da quantidade demandada a partir de uma variação do preço. Ou seja, mede o quanto a quantidade de demanda mudou, respondendo a uma mudança nos preços. Em outras palavras, mede a sensibilidade de preço da demanda dos compradores. Então, o que é a elasticidade? O quanto você vai ter de variação de demanda, de quantidade demandada, a partir da variação de preço. Então, por exemplo, acho que até aqui já tem exemplo, deixa eu passar aqui. Não, ainda não. Mas, por exemplo, feijão. Feijão aumentou de, sei lá, 5 para 10 reais. Teve um aumento gigante no feijão, 100% de aumento. A quantidade demandada vai variar, né? Lembra que na aula passada, o que foi que a gente falou? A curva de demanda é uma curva negativamente inclinada, dessa forma aqui. Então, a variação de preço para cima leva a quantidade para baixo. Então, se o preço do feijão aumentar, a quantidade de feijão demandada vai diminuir. Mas o quanto que vai ter de variação de quantidade? Esse quanto que vai ter de variação de quantidade é o que a elasticidade nos ajuda a explicar. A elasticidade é exatamente o cálculo de quanto vai ser essa variação em quantidade a partir da mudança de preço. Então, a elasticidade do preço da demanda é o quê? É a variação percentual na quantidade demandada, mesma coisa, né? Sobre a variação percentual do preço. Então, exemplo, elasticidade do preço da demanda. Então, eu tenho aqui o gráfico, né? Aqui preço, aqui quantidade. Isso aqui é uma curva de demanda, tá? Então, imagina aqui o feijão, que eu acabei de falar. E eu estava aqui. Eu estava com esse preço, P1, e essa quantidade, Q1. E o preço do feijão, que era R$5, subiu para 10, por exemplo. Então, esse novo preço aqui vai ser o P2 e essa nova quantidade aqui vai ser o Q2. Então, aqui ele está botando um caso, vamos pegar o caso dele, tá? Que já está escrito aqui. Então, o preço aumentou em 10%. Então, se o preço aqui do feijão era R$5 e teve um aumento de 10%, significa que o novo preço vai ser R$5,50. Tudo bem? Vamos pegar o exemplo dele, para ficar mais fácil. E a quantidade caiu em 15%. Então, com esse aumento de 10% do preço do feijão, a quantidade diminuiu 15%. Tudo bem? A quantidade que a gente demanda do feijão, a quantidade vendida de feijão, efetivamente. Então, elasticidade de preço de demanda é igual a variação em quantidade, qual foi? 15%, sobre a variação de preço, 10%. Então, a elasticidade é igual a 1,5, tá? Um sobre o outro. Eu não coloquei aqui, deixa eu colocar aqui rapidinho, fica mais fácil de entender.
Então, eu tenho 15% e eu tenho 10%, né? Legal. Lembra o que é 15% mesmo? Você pode escrever assim, ou se quiser, pode escrever até assim. E o 10% assim, né? Então, se você pegar um dividido pelo outro, você vai ter 1,5, tudo bem? Você também pode pensar assim, tá? Se quiser fazer... Que às vezes a pessoa pensa de outra forma. Eu estou tentando descobrir forma para vocês calcularem melhor esse percentual, tá? Às vezes a pessoa tem dificuldade. Então, 15% é o quê? É 15 dividido, né? Deixa eu botar aqui um dividido. Cadê o dividido? Não estou achando agora. Aqui. 15. Não tá indo. Acho que ele está pensando que é um atalho do... Bom, achei. 15 dividido por 100, né? E o que é 10%? É 10 dividido por 100. Se a gente pegar um sobre o outro, vai cortar esse 100 com esse 100, vai ficar no final o quê? 15 dividido por 10, que vai ser igual a 1,5, tá? Duas formas de calcular. Se estiver acostumado a calcular percentual, assim, calcula assim. Se estiver a calcular 15 dividido por 100 sobre 10 dividido por 100, calcula assim, tá? Como você preferir. Mas no final é 15% dividido por 10%, então a elasticidade vai ser igual a 1,5. Tudo bem? Elasticidade do preço da demanda é a variação de um sobre a variação do outro. Então, junto à curva de demanda, o preço e a quantidade se movem em direções opostas, não é? Lembra? Teve um aumento de preço, teve uma queda em demanda, o que tornaria a elasticidade de preço negativa. É porque assim, né? Variação percentual. Pensa aqui nesse exemplo. Aumentou 10%, então é mais 10%. Já que caiu 15%, então é menos 15%. Se eu tenho um mais em cima e um menos embaixo, dividir um pelo outro, no final eu vou ter um menos, concorda? Mas geralmente os economistas não utilizam elasticidade negativa, então a gente vai remover o sinal de menos e relatar todas as elasticidades de preço como um número positivo. Isso facilita, tá? Então aqui, o certo mesmo, se a gente fosse colocar, seria o quê? Mais 15% dividido por menos 10%, que vai dar menos 1,5, que em valor absoluto, né, vai dar 1,5. E como economista, a gente nesse curso, a gente sempre vai utilizar a elasticidade positiva. Por que isso? Porque geralmente quanto maior essa elasticidade, a gente vai falar que o bem tem uma sensibilidade maior à variação de preço. Então, para ficar essa noção de quanto maior a elasticidade, maior essa sensibilidade. Se a gente usasse um sinal negativo, ia inverter tudo, né? Quanto maior, menor, ia ficar uma confusão. Então, a gente sempre usa a elasticidade aqui nesse curso como sendo positiva. Elasticidade, preço da demanda. Tá? Então, calcular mudanças percentuais, né? Qual é o método padrão para calcular uma variação de percentual? A gente usa o valor final menos o valor inicial sobre o valor final. Ou, desculpa, sobre o valor inicial. Então, pensa no exemplo. Qual é o exemplo? Demanda para seus websites. Pensa, meio maluco esse exemplo. Pensa que você... Websites. É porque ele está puxando lá o exemplo da aula passada, né? Pensa que você está vendendo alguma coisa nesse website, um livro nesse website, um PDF nesse website. E em relação ao preço que você colocar, vai ter a quantidade demandada. Então, o seu livro que você vende dentro desse website, a R$200, você vende 12 unidades. Já a R$250, a demanda por esse bem é de 8 unidades. Tudo bem? Então, qual é a variação percentual no preço, tá? Só preço. Eu não estou falando de quantidade, estou falando de preço. Vamos usar a formulinha? Bora? Valor final. Qual é o valor final? Você inicialmente estava R$200 e você aumentou para R$250. Então, valor final, R$250.
menos o valor inicial. Qual é o valor inicial? R$ 200. Dividido sobre o valor inicial. Qual é o valor inicial? R$ 200. Faz essa conta aqui, vai dar R$ 50 dividido por 200. Multiplica por 100%, você vai ter 25%. Tudo bem? Esse é o seu percentual de variação de preço. Variação percentual em preço. Nesse caso aqui, de você subir o preço que você está cobrando de 200 para 250, a variação percentual do preço foi 25%. Isso aqui é a forma de calcular a variação percentual. Qual é o problema disso? Isso tem um problema. O método padrão fornece respostas diferentes dependendo do ponto que você esteja. Vamos lá. Se a gente estiver em A e for para B, a gente viu, o nosso preço aumenta em 25%. Se fizer a mesma conta para a quantidade, ou seja, o final 8 menos 12 dividido por 12, vai dar 33%. Tudo bem? Só fazer essa continha aqui, bora fazer rapidinho? Então, a quantidade saiu de 12 e foi para 8, né? Então, a quantidade final é 8 menos a inicial dividido pela inicial. Então, em percentual, a gente não está considerando o valor negativo, né? Está só olhando o positivo. É uma variação de 33%. Cai, né? Menos de 33%. Se quiser olhar só em valor absoluto, 33%. Então, o preço aumentou em 25% e a quantidade demandada caiu em 33%. Qual é a fórmula das elasticidades? Variação percentual da quantidade demandada sobre variação percentual do preço. Então, variação percentual da quantidade demandada, 33, sobre a variação percentual do preço, 25. Vai dar 1,33. Pronto, essa aqui é a forma mais fácil de você fazer. Eu falei aqui, mas acabou ficando um pouquinho confuso. Some com percentual aqui, tá vendo? Ficou 33 dividido por 25. Por que você some? Pensando de forma matemática, né? Porque percentual é o quê? Você dividir isso aqui por 100, dividir isso aqui por 100. Dividiu, vai cortar, vai sobrar só 33 sobre 25. Então vai ficar 1,33, tá? O que eu estou falando aqui é só, de novo, né? Uma forma mais fácil de você calcular percentual, tá? Pode usar qualquer forma que você queira para calcular percentual, desde que correta, né? Então tá bom. Então a gente teve a elasticidade usando essa fórmula do ponto A para o ponto B de 1,33. Só que se a gente utilizar essa fórmula ao contrário, ou seja, eu comecei vendendo no meu website a 250 e depois eu diminui o preço para R$ 200, o preço vai cair 20%. Por quê? Vamos lá. A gente pegou preço. Era mais fácil escrevendo no quadro, tá? A gente pegou qual é o preço inicial. Vou botar aqui preço inicial, preço final. Vamos lá. O primeiro exemplo foi de 200 para 250, né? A variação percentual, qual é? A variação percentual foi o preço final, qual é o preço final? 250 menos o preço inicial, dividido pelo preço inicial. Em percentual, isso vai dar 25%, tudo bem? Agora, se a gente fizer o contrário, olha só, se o nosso preço final, ao invés de ser 250 é 200, e o preço inicial, ao invés de ser 200 a 250, vai ser 20%, tá vendo? Ao invés de ser 25%, vai ser 20%. Por que isso? Porque a gente muda o valor inicial de referência, tá? É matemática, não se preocupa muito com isso não. Já a quantidade demandada aumenta em 50%, também por causa disso, porque você muda o valor de referência. No final, sua elasticidade vai ser o quê? 50 dividido por 20, 2,5. Tá vendo? Não é estranho? A mesma forma de calcular a elasticidade, mesmo pontos diferentes, né? Você indo de um para o outro, um deu 1,33, outro deu 2,5.
Então, ao invés disso, o que é o costume de se fazer é calcular o ponto médio, é calcular a elasticidade utilizando o método do ponto médio. O que é isso? O valor final menos o valor inicial sobre o ponto médio. Então, a gente não usa nem o valor inicial da mudança, nem o valor final. A gente utiliza o ponto médio. Tá? O que é o ponto médio mesmo? Soma os dois dividido por 2. Nesse caso aqui, entre 200 e 250, se a gente somar os dois, vai dar o quê? 450 dividido por 2, 225. É exatamente o ponto médio que vai aparecer aqui. Ó. E esse aqui, se eu pegar 12 mais 8, 20. Dividido por 2, 10. Então vai ser exatamente aqui, ó, o ponto 10. Tudo bem? Legal. O ponto médio é o número intermediário entre os valores finais, entre os valores inicial e final, a média desses valores. Não importa qual é o valor que você usa no início e qual é o final, você vai obter o mesmo resultado de qualquer forma. Então aqui ele coloca. Qual era o ponto inicial desse exemplo aqui de preço? 250. Qual era o ponto final? 200. Dividido pelo ponto médio, vai dar 22,2%. Não é? Tudo bem? Qual é a elasticidade aqui? 2,22. Opa, não. A mudança, aqui está calculando a variação percentual no preço. Qual é a variação percentual no preço? 22,2%, utilizando a fórmula do ponto médio. Qual é a variação percentual na quantidade? 12 menos 8 dividido por 10. Quantidade final. Deixa eu fazer o seguinte, eu estou clicando, ele está... Acho que se eu fizer assim, vai passar isso. Legal. Então, qual é a variação em quantidade? 12 era o inicial, 8 é o final. 12 menos 8 sobre o ponto médio. A variação percentual em quantidade, utilizando a fórmula do ponto médio, é 40%. Então, a elasticidade é o quê? 40 dividido por 22,2 e vai dar 1,8. Então, essa aqui é a elasticidade indo de A para B e também seria a mesma elasticidade se fosse de B para A, tá? Não muda. Utilizando a fórmula do ponto médio. Então, um exemplo, vamos calcular uma elasticidade. Use a seguinte informação para calcular elasticidade de preço de demanda para quartos de hotel. Então, ao preço de R$70, nesse quarto de hotel, você tem uma quantidade demandada de 5 mil. Pode ser 5 mil pessoas querem demandar esse quarto do hotel durante um mês ou durante um ano, não sei. Já o preço de R$90, você vai ter uma quantidade demandada de 3 mil. Então, use o método do ponto médio para calcular a mudança percentual na quantidade demandada. Então, utilizando a fórmula do preço médio, como a gente calcula a variação percentual na quantidade demandada? É a quantidade final, 5 mil, menos a quantidade inicial, que é o 3 mil, dividido pelo ponto médio. Qual é o ponto médio entre 5 mil e 3 mil? Somos 2, 8 mil. Dividido por 2, 4 mil. É o ponto médio. Calculou esse valor aqui, vai dar 50%. Tudo bem? Em variação percentual. Ou seja, pega esse valor aqui e multiplica por 100%. Percentual da mudança no preço. Qual é o preço? O preço variou de 70 para 90 reais. Qual é o preço final? 90 reais. Qual é o preço inicial? 70 reais. Qual é o preço médio? 80 reais. Variação percentual no preço utilizando o ponto médio, 25%. Então, qual é a elasticidade de preço da demanda? A variação percentual em quantidade, 50%, dividido pela variação percentual no preço, 25%. Essas contas aqui vai sumir com esse percentual, vai dar 2. Tudo bem? Só, qualquer dúvida, é porque assim, eu não sei o nível de matemática de vocês, tá? Até porque não é uma turma de economia, mas qualquer problema em matemática me avisa, tá? A gente dá um jeito. Exemplo 1, olha que exemplo legal, tá? Cereal matinal versus protetor solar. Os preços de ambos os bens aumentam em 20%. Observe que a elasticidade está falando em variação percentual, tá? Então, não importa se um custa R$100 e o outro custa R$5. O que importa é a variação percentual, tudo bem?
Por exemplo, imagina um protetor solar, vamos botar aqui no mercado, custa R$50. Então, a variação de 20% no protetor solar de aumento significa que ele vai de 50 para R$60, R$10 a mais. Já o cereal matinal, uma variação de 20%, pense como um cereal matinal de uma marca, R$10. Então, ele vai de 10 para 12. Então, é R$2 de diferença. Então, quando um aumentou R$10, outro aumentou R$2. Mas a variação percentual de preço vai ser a mesma, tá? Lembra, né? Utilizando a fórmula do ponto médio, tá? Mas é um exemplo, só para vocês terem uma ideia. Então, não é o preço, não é se o preço de forma absoluta subiu mais de um ano no outro. É a variação percentual, tudo bem? Então, os preços de ambos os bens aumentaram em 20%. Para qual bem a quantidade demandada vai cair mais? Por quê? A gente tem como saber isso? Vamos lá. O cereal matinal, sucrilhos, ele tem substituto próximo. Ah, eu não acordei. Geralmente o pessoal come de manhã, né? O sucrilho, né? O cereal matinal. Ah, eu acordei e não quero cereal matinal. Eu vou pegar, então, vou comer uma panqueca, eu como pão com queijo, eu como uma fruta, o bolo, o que tiver, né? De manhã para comer. No americano que gosta disso aqui é pizza amanhecida, café da manhã pesado. Waffles também, negócio que é bem pesado. Então, o cereal matinal tem substitutos próximos. Então, os compradores podem facilmente trocar se os preços subirem. Se você vê que o cereal matinal está muito caro, você fala, não, vou comer outra coisa de manhã, vou comer mais pão, pão com queijo, vamos supor. Pão com mortadela, pão com queijo e presunto, tudo isso é substituto. Protetor solar. Já o protetor solar não possui substituto próximo. Então, os consumidores provavelmente não comprariam muito menos se o preço aumentar. Se o preço do protetor solar não for mais R$50, se for um preço maior, não tem substituto. Ou você para de comprar aquele produto, ou você acaba comprando mesmo com preço mais alto. Concorda? Não tem outro produto que você vai na farmácia ou no mercado e fala, eu vou ter um protetor solar aqui, sei lá, que seja um substituto. Então, qual é a lição? A elasticidade de preço é maior quando os substitutos próximos estão disponíveis. Vamos lá. Para o cereal matinal, a quantidade demandada vai variar muito por ele ter substitutos. Concorda? A pessoa vai comprar outras coisas, então a quantidade demandada vai ter uma variação maior do que a variação de quantidade demandada num protetor solar. De outra forma, se aumentar o preço do cereal matinal, vai mudar a quantidade demandada do bem? Vai, e muito, e muito. Já se aumentar o preço do protetor solar, vai variar muito a quantidade demandada? Não. Por quê? Porque as pessoas ainda precisam comprar o protetor solar. Tudo bem? Então, a elasticidade aqui, a variação em quantidade desse bem aqui é menor do que a variação em quantidade desse bem aqui. Que significa que a elasticidade desse bem aqui é maior. Vamos lá para a formulinha. Cadê a formulinha? Está aqui. Se a variação percentual de quantidade de cereal for maior do que a variação de preço dos dois é igual, né? Segundo o exemplo. Mas a variação da quantidade demandada do cereal vai ser maior. As pessoas vão substituir o cereal. Então, esse valor aqui vai ser maior do que com o protetor solar. Então, a elasticidade, nesse caso do cereal, vai ser maior que a elasticidade do protetor solar. Então, a elasticidade de preço é maior quando os substitutos próximos estão disponíveis. Essa é a lição. Tudo bem? Segundo exemplo, blue jeans, americano, né? Calça jeans, pensa em calça jeans. Calça jeans versus roupas. Os preços de ambos os bens aumentam em 20%, ou seja, aumentou em 20% o preço da calça jeans, que é um produto, que é uma roupa, e aumentou em 20% em todas as roupas. Toda a cesta de roupas aumentou em 20%. A calça, desculpa, o short pode ter sido 10%,
a camisa 30%, mas no final os preços de tudo, roupa, é 20%. Para qual bem a quantidade demandada cai mais? Por quê? Então vamos lá. Para um bem finamente definido, como calça jeans, ou seja, uma coisa bem específica, né? Há muito substituto. Ah, eu não quero comprar calça jeans, o calça jeans está muito caro, vou comprar short jeans, vou comprar um short, vou comprar uma calça crassagem, né? Que é outro material, né? Vou comprar sunga ao invés de calça, eu tenho vários substitutos. Agora, para um bem que está amplamente definido, que não está bem, que não está finamente, né? Que não é um item, é uma cesta de itens, há pouco substituto para bens definidos amplamente. Ou seja, não tem. Qual é o substituto de roupa? Não vou usar roupa? Até brinca aqui. Não há muito substituto para roupa, a não ser viver em uma colônia nudista. Então, qual é a lição? Então, qual é a quantidade demandada que cai mais numa variação de preço? Então, para calça jeans, o cara vai comprar outras coisas, vai comprar outra roupa. Ele tem substitutos. Então, a quantidade demandada aqui é maior do que o de roupa. Concordam? Porque o de roupa não tem substituto. Então, a quantidade demandada de calça jeans vai cair mais do que a quantidade de roupa que o cara vai comprar com esse aumento de preço. Então, qual é a lição? A elasticidade de preço é maior para bens finalmente definidos. Vamos lá. Quantidade demandada caiu mais, a variação é maior, elasticidade é maior. Então, a elasticidade, nesse caso aqui, é maior do que nesse caso aqui, das roupas. Tudo bem? Então, qual é a lição? Elasticidade de preço é maior para os bens finamente definidos do que para os bens que são amplamente definidos. A elasticidade da elasticidade do carro Onix é maior do que a elasticidade de carro. Tem substituto para carro Onix? Tem uns outros carros, né? Tem o Fox, tem, sei lá, Space Fox, tem, pô, eu tô falando a mesma marca, né? Tem HB20, HB20 é uma boa, né? A mesma faixa de preço. Tem o Gol. Agora, tem muito substituto para carro? Não é tanto, né? Aí você pode ônibus, né? Bicicleta. Então, você tem uma cesta maior. Então, a elasticidade do carro Onix é maior do que elasticidade carros. Tudo bem? Elasticidade do HB20 é maior do que a elasticidade de carros, do bem carros. Exemplo 3. Insulina versus cruzeiros no Caribe. Cruzeiro, sabe o que é, né? A viagem de barco até o Caribe, né? Você vai e volta. Então, os preços de insulina, acho que também sabe, né? Mas vou falar de qualquer jeito. Insulina é aquele negócio que você aplica em você. Geralmente, quando você tem diabetes, você tem alguma coisa que não está funcionando bem, né, no seu organismo, né? Aí você aplica a insulina. Os preços de ambos os bens aumentaram em 20%. De novo, não pensa no preço da insulina e o preço de uma viagem para o Caribe, em valor absoluto. Pensa em variação percentual, que é o que importa. Então, os preços de ambos os bens aumentaram em 20%. Para qual bem a quantidade demandada cai mais? E por quê? Para milhões de diabéticos, a insulina é uma necessidade. Eles têm que viver com a insulina. Ele não pode ficar sem comprar insulina. Então, um aumento em seu preço causa pouca ou nenhuma diminuição na demanda. A insulina é um bem que é uma necessidade para o diabético. Então, se você variar o preço da insulina, a quantidade demandada varia pouco, concorda? As pessoas vão continuar comprando insulina. Já o cruzeiro é um item de luxo. Se os preços aumentarem, algumas pessoas não vão comprar. Ou seja, se o preço do cruzeiro aumentar, a pessoa vai fazer o quê? Não vou viajar, ou então eu vou viajar para um lugar mais próximo, ao invés do Caribe, eu vou para Santos de cruzeiro, ou até nem vou mais de cruzeiro, vou de avião para o Caribe, ou de avião para Feira de Santana, não, fala Feira de Santana, para Fernando de Noronha. Eu acho que a viagem de avião para Fernando de Noronha é muito maior do que Feira de Santana.
Tudo bem. A pessoa troca a viagem para o Caribe de cruzeiro para uma viagem de avião, para Feira de Santana, para Fernando de Noronha. Ah, não tem como eu editar essa aula, eu queria editar, mas tudo bem. Então, a elasticidade de preço é maior para o luxo do que para a necessidade. Vamos lá. Qual é a quantidade demandada que variou mais? É a insulina ou é o cruzeiro? É o cruzeiro, né? As pessoas têm substituto, as pessoas vão consumir, a quantidade demandada vai cair muito mais se aumentar o preço do que na insulina. Aqui a quantidade demandada cai menos, aqui a quantidade demandada cai mais. Então, se caiu menos, a elasticidade preço da demanda é menor nesse caso aqui do que nesse caso aqui, tá? Então, é menor em um bem que é uma necessidade do que num bem que é um bem de luxo. Qual é a lição? A elasticidade de preço é maior para luxo do que para necessidades. Outra coisa que você pode pensar também em elasticidade é a sensibilidade da quantidade. O que significa? Uma variação no preço, a quantidade que vai ocorrer. Né? Um bem que tem uma sensibilidade maior, a quantidade que varia é muito maior do que um bem que é menos sensível a uma variação de preço. O que isso quer dizer? Quando você aumenta o preço da viagem do Caribe, as pessoas fogem, né, daquele tipo de bem, geralmente vão consumir outros bens, só uma pequena quantidade continua consumindo aquele bem. Já a insulina, por ser um bem que é uma necessidade, ela tem uma sensibilidade menor no preço. O que isso significa? Se você aumentar o preço da insulina, as pessoas ainda vão continuar comprando. Tudo bem? É isso que significa. Exemplo 4, ó, é um exemplo legal também. A gasolina a curto prazo versus a gasolina a longo prazo. A longo prazo. Então, imagina, o preço da gasolina aumentou em 20%. A curva de demanda cai mais no curto prazo ou no longo prazo? Por quê? Então, vamos lá. No curto prazo, não há muito que as pessoas podem fazer a curto prazo, além de andar de ônibus, ou pegar carona, usar bicicleta e tudo mais, né? A longo prazo, as pessoas podem comprar carros menores, carros que consomem menos gasolina, ou residir até mais próximo do trabalho. Fala, a gasolina está tão cara que eu prefiro morar mais próximo e gastar menos com gasolina. Então, a curto prazo, a quantidade demandada cai tanto? Não, ela cai menos. As pessoas não têm tantas opções. Já a longo prazo, ela tem mais opções e a quantidade demandada vai cair mais. Se cair mais, significa o quê? Que a elasticidade é maior, nesse caso, a longo prazo, do que no caso, a curto prazo. Então, a elasticidade de preço é maior a longo prazo do que a curto prazo. Por quê? Porque você tem uma cesta melhor de opções. Tudo bem? Então, determinantes da elasticidade de preço, um resumo, né? A elasticidade do preço na demanda depende do quê? A extensão na qual os substitutos próximos estão disponíveis, lembra, o cereal tem muito substituto, o protetor solar não tem substituto. Então, a elasticidade do cereal é maior do que a do protetor solar. Se o bem é uma necessidade, um luxo, então insulina e viagem de cruzeiro para o Caribe. Se o bem é uma necessidade, a quantidade demandada não cai tanto, então sua elasticidade é menor. Se o bem é um bem de luxo, é uma viagem do cruzeiro para Caribe, quando você muda o preço, a variação de preço, a quantidade demandada varia mais, então sua elasticidade é maior. Quão amplamente ou estritamente o bem é definido, lembra o exemplo, calça jeans ou roupa? Calça jeans é uma roupa? É. Se você definir só um conjuntinho dessa cesta de bens, calça jeans, é um bem que é estritamente definido, calça jeans. Ele vai ter uma elasticidade. Já se você ampliar a roupa, ele vai ter uma outra elasticidade. O horizonte de tempo, elasticidade é maior a longo prazo do que a curto prazo. Então, a gasolina hoje é a gasolina a longo prazo. Amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Tudo bem?
A variedade... Pessoal, tá um pouco de música aqui. O vizinho colocou uma música aqui. Deixa eu colocar o fone aqui, que eu acho que vai... Pronto, eu tô com fone aqui. É o que acontece, né? Quando a aula é em casa, né? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Na verdade, uma ideia minha era sempre usar esse fone de ouvido, mas eu fiquei com receio de não gravar tão bem e eu ter que regravar a aula. Agora não tem jeito, eu vou ter que usar o fone de ouvido, tá? Mas é bom que serve como teste. Se funcionar hoje, eu vou usar o fone de ouvido nas próximas aulas. Porque diminui o ruído, né? O ruído externo, né? É uma externalidade aí, uma das aulas passadas, a poluição sonora, né? O barulho. Tá, então vamos lá. A gente falou sobre elasticidade e preço da demanda. Então, a variedade das curvas de demanda. A inclinação da curva de demanda está muito relacionado à elasticidade de preço da demanda. Então, regra aproximada. Quanto mais reta a curva, maior a elasticidade. Quanto mais íngreme a curva, menor a elasticidade. Eu coloquei aqui um exemplo. Vamos lá. Quanto mais reta a curva, maior a elasticidade. Tudo bem? Então, se for uma curva assim, assim, não sei se você consegue ver direito, tá? Assim, assim, assim. A elasticidade é maior do que uma curva que é mais assim, tá? Então, imagina uma curva assim, assim, assim. Vai ter uma elasticidade menor, tá? Quanto mais próximo disso aqui, quanto mais íngreme for, tá? Pensa numa ladeira. Quanto mais íngreme for a ladeira, menor é a elasticidade. Já quanto mais reta for a ladeira, quanto mais plana for a ladeira, maior a sua elasticidade, tá? A curva de demanda, tá? A ladeira é a curva de demanda. 5 classificações diferentes da curva de demanda. Vamos lá. Então, demanda perfeitamente inelástica. O que é isso? Isso aqui é um caso extremo. É esse caso aqui, ó. Demanda perfeitamente inelástica. É o mais íngreme que tem, né? Uma ladeira de um precipício. O que significa? A variação... Aqui, está aqui. É o precipício, né? A variação percentual na mudança de quantidade e variação percentual na mudança de preço. Vamos lá. O preço do bem, vamos supor que seja um bem que tenha uma curva de demanda perfeitamente inelástica, que é essa daqui. Tudo bem? Esse precipício. O bem caiu 10%. Então, aqui já tem uma variação do percentual do preço, 10%. Agora, a quantidade variou? Não, a quantidade foi a mesma, 0%. Então, qual é a elasticidade nesse caso? É zero. Ou seja, a curva D é uma curva vertical, né, um precipício. Sensibilidade de preço do consumidor? Nenhuma. Independente do preço que você colocar, a quantidade consumida vai ser a mesma. A elasticidade vai ser igual a zero. Deixa eu lembrar de um bem que é quase perfeitamente inelástico, tá? Estou tentando lembrar. Que você varia o preço, mas não varia a quantidade. É porque eu estou pensando o preço com a demandada. Você varia o preço, mas não varia a quantidade. Eu vou dar um pause aqui rapidinho para dar uma busca no Google rapidinho. Então aqui eu pensei rapidamente, encontrei um exemplo rápido na minha cabeça. Pensa na própria insulina, tá? A insulina é um bom exemplo. Pensa na insulina, mas não pensa em todo o consumo de insulina no mundo. Pensa em insulina para uma pessoa diabética. Se a pessoa é diabética, ela precisa daquela insulina para viver, né? Para viver a insulina. Se não tomar aquela insulina, pode até acabar morrendo, né? Vai importar para ela a mudança de preço? Não. Então, mesmo mudando um preço, a quantidade demandada vai ser a mesma. Tudo bem? Então, é um bem que é quase perfeitamente inelástico. Geralmente, os vícios são assim, tá? Não exatamente assim, é porque perfeitamente inelástico é um caso meio teórico, tá? Mas, geralmente, os vícios são assim. Então, cigarro, a pessoa é viciada em fumar.
se mudar o preço, você acha que vai mudar tanta quantidade? Não varia a quantidade, a pessoa continua fumando. Alcoólatra, a pessoa é alcoólatra e mudou o preço da cerveja, mudou o preço do álcool, da cachaça, né? Isso varia a quantidade? Não varia a quantidade. Ela ainda vai continuar usando bastante o produto, né? Consumindo bastante o produto. Então, esses aqui são exemplos de bens que são quase perfeitamente inelásticos, tá? Demanda inelástica. A demanda inelástica são os bens que ocorre o quê? A elasticidade do preço da demanda é menor que 1, não é? Oh, desculpa, essa aqui é a definição. A gente fala que a demanda é inelástica, tá? Vamos lá. A gente fala que é uma demanda perfeitamente inelástica quando a elasticidade for igual a zero. Tudo bem? A gente fala que é uma demanda inelástica quando a elasticidade for menor do que 1. Então, vou pegar um exemplo aqui. Tem aqui uma curva de demanda. Lembra, a gente só viu reta na aula passada, né? Mas é curva, tá? Curva de demanda. E a gente teve uma variação de preço. O preço era P1, quantidade 1, e o preço caiu para P2, quantidade 2. O preço, nesse caso, caiu 10%. Agora, a quantidade, aqui é uma queda de preço, né? O preço caiu 10%, significa que a quantidade aumentou. Agora, a quantidade aumentou menos de 10%. Então, se você tem 10% embaixo e aumentou menos de 10% em cima, sei lá, 5%, 1%, 2%. Quando você faz divisão de um sobre outro, vai dar menor do que 1. Tudo bem? E a gente fala que esse é um bem inelástico, é um bem que tem demanda inelástica. Então, a curva D é relativamente íngreme, ou seja, é o mais próximo do precipício, tá? É uma ladeira bem acentuada. Tá vendo? Vou botar uma ladeira, né? Se a pessoa ficar aqui, ó, é uma ladeira grande, né? A sensibilidade do preço do consumidor é relativamente baixa. O que isso significa? A pessoa é menos sensível ao preço. Esse bem é menos sensível ao preço. Mesmo com a queda grande de preço, a quantidade demandada não aumentou muito. E assim vale o contrário. Mesmo com um aumento grande do preço, a quantidade demandada não cai muito. Então, essa elasticidade é menor do que 1. A gente fala que é uma demanda de unidade elástica, ou então uma demanda de elasticidade igual a 1, quando sua elasticidade foi exatamente igual a 1. Então, aqui, ó, é uma curva de demanda com elasticidade exatamente igual a 1. Por quê? Aqui o preço caiu, o preço era P1 e caiu para P2, caiu 10%. Já a quantidade aumentou de Q1 para Q2, aumentou 10%. 10% sobre 10% vai ser igual a 1. Então, essa elasticidade aqui desse bem é igual a 1. Então, uma elasticidade unitária, tá? Elasticidade igual a 1, uma demanda de unidade elástica, tudo isso aí é nome para isso. A sensibilidade é intermediária, porque o mesmo percentual de queda de preço ou de aumento de preço leva ao mesmo percentual de aumento de quantidade ou queda de quantidade. Tudo bem? Uma demanda é elástica quando a sua elasticidade é maior do que 1. Então, tá vendo? É uma curva, é uma ladeira, quase não ladeira, né? Veja a diferença, né? Aqui é uma ladeira bem íngreme, ó, a nossa curva de demanda, e aqui é uma ladeira muito mais suave, né? Então, vamos lá. Aqui nesse exemplo, o preço caiu de P1 para P2, novamente caiu 10%. Já observe, a quantidade está aumentando. Né? No primeiro não variou a quantidade, na demanda inelástica variou um pouquinho, na demanda de unidade elástica variou mais, a mesma variação de preço, já agora variou muito a quantidade. Então, se o preço caiu de P1 para P2, a quantidade demandada cresceu muito mais em percentual, em variação percentual do que o preço. Nesse caso aqui, o preço caiu 10%, já a quantidade demandada aumentou mais do que 10%. Na hora que a gente calcula a elasticidade, alguma coisa que é maior que 10% sobre 10% vai ser maior do que 1. E a gente chama esse bem o bem elástico,
bem ou serviço elástico, ou demanda elástica, demanda ou bem, serviço, demanda em relação ao preço elástico. Tudo bem? Então, a curva D é uma curva que é relativamente plana, a sensibilidade relativamente alta. Então, quanto maior a elasticidade, maior é essa sensibilidade. O que significa que uma variação de preço, tá vendo, em 10%, levou uma variação em quantidade acima de 10%. Variou muito a quantidade. Elasticidade maior do que 1. E o outro caso extremo, que é o infinito, que deixa de ser uma ladeira e vira uma reta, é a demanda perfeitamente elástica. Então, o que é essa demanda perfeitamente elástica? Vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui. O preço aqui não variou, o preço é de P1 a P2, a mudança é em 0%, só que a quantidade pode mudar sempre. Então, o que significa? Que esse bem aqui não depende do seu preço. A quantidade demandada varia por outros motivos. Tudo bem? Então, a gente tem uma variação percentual em quantidade, mas a variação de preço, zero. Então, isso aqui é um infinito, né? Elasticidade é igual a infinito. Essa é a curva de demanda é uma curva horizontal. A sensibilidade do preço do consumidor é extremo, ou seja, se você variar um pouco o preço desse bem, você vai ter a quantidade aqui igual a zero. A quantidade demandada desse bem não varia em relação ao preço, né? Não importa o preço. E a elasticidade é infinita. Eu preferi falar assim, tá? Porque isso aqui são casos muito extremos, tá? Então a gente nunca tem um caso extremo desse jeito aqui, que é de um jeito, como desse jeito aqui, que é de outro jeito. Então, desse jeito aqui, como a gente está chegando bem próximo do zero, significa que aquele bem é tão necessário para a pessoa, que mesmo a mudança de preço, você não varia a quantidade. Já nesse outro extremo, é o contrário. Esse bem tanto faz para a pessoa, ela tá nem aí para esse bem, que varia o preço, a quantidade não importa. Só um segundinho que estão me ligando aqui. Tá, voltei. Então, independente do preço, a pessoa que está consumindo aquele bem, independente do preço, ela não está nem aí para preço. Geralmente acontece com bem que é muito luxo, muito luxo. Eu lembro que na época que eu estava estudando isso, eu não sei se hoje existe isso, mas eu lembro que um exemplo que a gente abordou era o seguinte: tinha um aplicativo, acho que de iPhone, que era colocar um diamante no iPhone. Uma foto, um símbolo de um diamante. O aplicativo era só isso. Você baixava o aplicativo e aparecia um diamante no seu iPhone, no seu celular, e só iPhone, tá? Então era só para cliente que comprava iPhone, que geralmente é um celular de uma classe mais privilegiada, né? E era muito caro esse produto, era tipo $10.000, R$10.000, eu não lembro. Então esse é um bem que é perfeitamente elástico, né? Porque a pessoa não compra esse aplicativo por necessidade ou por consumir, ele compra para mostrar que é rico. Basicamente é isso. Então, se fosse R$10.000, o cara compra, se for R$20.000, o cara compra, se for R$50.000, o cara compra, né? Pensando em um consumidor só, é uma demanda perfeitamente elástica. Tudo bem? Desculpa, se for R$10.000, o cara vai comprar para mostrar que é rico, se for R$20.000, ele pode até parar de comprar, não importa, né? A quantidade demandada do bem aqui não, não é estabelecida de acordo com o preço, tá? Pode ser qualquer quantidade demandada. Pensa assim, o cara que fez esse aplicativo e colocou o preço, na hora que ele coloca o preço, ele não está se importando muito com a variação da curva de demanda, tá? Porque se ele colocasse 10 mil, vai ser de um jeito, colocar 20 mil, ele não sabe a reação das pessoas e por aí vai. Legal isso daqui, hein? Algumas elasticidades do mundo real. Esse livro é bem legal até por isso, por trazer coisas interessantes dessa forma. Aqui lembrando que é Estados Unidos, tá? Mas para o Brasil não deve variar muito não. Os ovos, elasticidade de 0,1, ó. Esse é um bem inelástico. O que isso significa? Que mesmo que o preço do ovo aumente, as pessoas não variam tanto o consumo do ovo. Ou seja, a queda na demanda não vai ser
tão grande que nem a variação percentual do preço. As pessoas continuam consumindo ovo, mesmo que o ovo aumente. Assistência à saúde, bem inelástico. Mesmo que o preço da assistência à saúde aumente, as pessoas ainda assim vão continuar usando a assistência à saúde. Não vai ter uma queda grande de demanda. Arroz, quem está vendo agora, teve um grande aumento de preço. É um bem inelástico. Mesmo com o aumento do preço do arroz, que aconteceu agora, as pessoas ainda continuam consumindo arroz. A queda da demanda do arroz não é tão grande que nem a variação percentual de preço. Habitação, bem inelástico. Mesmo que o preço da habitação, o preço médio de aluguel aumente, ainda assim as pessoas vão continuar alugando apartamento. Não vai ter uma grande queda em demanda de aluguel. Carne bovina, olha que interessante. Bem elástico, acima de 1. O que significa que o aumento do preço da carne bovina leva, sim, a uma variação grande na quantidade demandada de carne bovina. Às vezes a pessoa está indo para frango, para um substituto, ou está consumindo menos carne, ou qualquer outra variação, soja. Refeição em restaurante, acima de 1, é um bem elástico. Quando aumenta o preço da refeição em restaurante, a mudança percentual de preço na refeição no restaurante, você vai ter uma variação grande de demanda. As pessoas vão deixar de ir consumir refeição no restaurante. Mountain Dew, nem sei como é que pronuncia isso, é um bem mais elástico ainda. Eu até coloquei aqui na internet, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Aqui. Eu nem procurei saber o que é, eu estou achando que é tipo um Gatorade. Tá? Imagina aqui o Gatorade. É um bem mais elástico ainda, tá vendo? Ou seja, vai ter, se você aumentar o preço do Gatorade, as pessoas vão consumir, ter uma variação de demanda muito maior. Ele é muito sensível ao preço. Então, a variação de demanda maior, elasticidade maior. Tá? Agora, olha que interessante. Dentro de uma curva de demanda, que nem a gente estudou na aula passada, que são as retas, a elasticidade de uma curva de demanda linear. Ela varia dentro dessa curva, a elasticidade. A inclinação de uma curva de demanda linear é constante. Concorda? Inclinação constante. Mas sua elasticidade não é constante. Vamos ver isso? Vamos lá. Então, a gente saiu aqui. Vamos pegar aqui como ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Tá bem? Eu até fiz um slidezinho aqui. Então, ponto A. O preço era R$30, a quantidade demandada, 0. Tá? R$30 é o preço, demanda 0. Ponto B. O preço é R$20, já a quantidade demandada é 20 também. Ponto C. O preço é R$10, já a quantidade demandada é 40. R$10 é 40. E o ponto D. O preço é 0, a quantidade demandada é 60. Tudo bem? Então, vamos calcular aqui as elasticidades entre esses pontos, utilizando a fórmula do ponto médio. Vamos lá. Qual é a variação percentual de preço entre os pontos, né? Então, início da curva de demanda. Aqui eu chamei de início, aqui eu chamei de fim, tá? Então, no início, eu tenho o valor, variação. Qual é a variação de preço primeiro? Então, eu saí de 30 para 20. Então, eu tenho menos 10. No meio da curva, então daqui para cá, 30 para 20. Então, tem menos 10. Daqui para cá, 20 para 10. Vou ter menos 10. Daqui para cá, menos 10. Qual é o preço médio? Entre 30 e 20, o preço médio é 25. Entre 20 e 10, o preço médio é 15. E entre 10 e 0, o preço médio é 5. Tá? Variação, eu vou tentar passar um pouquinho mais devagar isso daqui. Eu acho que para vocês, como a qualidade não é boa, tanto no YouTube como na aula gravada, acaba perdendo um pouquinho de qualidade. Então, variação na quantidade entre os pontos, eu acho. Tá? Variação na quantidade entre os pontos. Tá, então, a mesma coisa que a gente fez com preço, a gente faz com quantidade. Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, a quantidade foi de 0 para 20. Então, uma variação de 20. Tá? Daqui para cá. Daqui para cá, 20. Daqui para cá, 20. Tudo bem? Quantidade média, entre 0 e 20 é 10. Entre 20 e 40 é 30. E entre 40 e 60 é 50.
Variação percentual do preço em valor absoluto. Vou botar só variação percentual do preço. Não precisa desse valor absoluto aqui agora não, tá? Então aqui vai ser... Deixa eu corrigir aqui rapidinho uma fórmula. Tá. Vamos lá. Desse ponto aqui para esse ponto aqui, o preço vai cair percentualmente, de acordo com a fórmula do preço médio, desculpa, de acordo com a fórmula do ponto médio, 40%. Só fazer a conta, tá? Variação do preço, menos 10 sobre o preço médio, 25. Vai dar 40%. Nesse, daqui para cá, tá? Aqui embaixo, ó, tá vendo? 40%. Daqui para cá, se fizer a conta, vai cair 67%. Tá? E finalmente daqui para cá, vai cair 200%, se fizer a conta. Já a quantidade, daqui para cá, vai aumentar 200%, daqui para cá aumenta 67%, e daqui para cá aumenta 40%, tá? É só fazer as continhas. No final, a elasticidade, que a gente calcula em valor absoluto, vai ser de 5 nesse ponto aqui, de 1 nesse ponto aqui e de 0,2 nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, o bem é elástico, elasticidade maior que 1. Aqui, ele virou um bem com elasticidade unitária, elasticidade igual a 1. E aqui ele virou um bem inelástico, com elasticidade de 0,2. Tudo bem? Isso tudo porque a curva de demanda dele é dessa forma aqui, tá? É linear, é uma reta. Geralmente não é uma reta, é uma curva. Por isso que o bem ou sempre é elástico ou sempre é inelástico. Agora, se a curva de demanda do bem for uma reta, aí ele vai ter os pontos. Nesses pontos aqui ele vai ser um bem elástico, nesse ponto aqui vai ser um bem com elasticidade unitária e aqui finalmente um bem inelástico. Tudo bem? Antes disso aqui eu queria fazer um exemplo. Acho melhor fazer agora, na verdade. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. Melhor fazer agora. Tá. Tem um exemplo aqui, que é um exemplo do livro do Monkey, que eu achei bem legal. Tá? Se tivesse sala de aula eu faria com vocês, mas como não está em sala de aula, vou fazer por aqui. Então, primeiro, né? Essa aqui é a fórmula. Essa aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vai estar lá no Google Drive, na aula de hoje. Isso aqui é como calcular a elasticidade, que é a variação, a fórmula geral, né? A classificação da elasticidade como é, né? Maior do que 1, chamado bem elástico, menor do que 1, bem inelástico, igual a 1, elasticidade unitária. Tem os casos extremos, né? Que é perfeitamente elástico, quando a sua elasticidade, foi igual a infinito, e o perfeitamente inelástico, quando a sua elasticidade foi igual a zero. Lembra, né? Quanto mais íngreme, menor a sua elasticidade. Tá? Aqui é a fórmula utilizando o ponto médio, para você calcular a elasticidade. Esse aqui é o exemplo que eu queria passar, tá? Esse seria um exemplo de sala de aula, mas infelizmente a gente não está em sala de aula, então eu vou passar via remoto. Então é o seguinte, da seguinte lista de bens e serviços, classifique de acordo com sua elasticidade, da maior para a menor. E por que essa classificação que você colocou? Então, quais são os bens que eu quero que você classifique a sua elasticidade? Frango, carne de frango. Vou botar aqui, carne de frango. Carne de frango fica meio estranho. Geralmente carne o pessoal chama de boi, né? Mas carne é carne, né? Então, botar carne de frango mesmo. Sal. Viagem de férias para Gramado. Gramado, Rio Grande do Sul, né? Aquele friozinho. O pessoal gosta de muito em lua de mel, né? Picanha, carne de picanha. O Corolla novo, tá, 2021, na verdade. E o ketchup de marca mediana, tá? Então, qual é a pergunta? Qual é a elasticidade de cada um desses bens? Ou seja, qual é o mais elástico e o menos elástico, né? Ou seja, qual é o que apresenta uma elasticidade maior do que as outras, tá? Classifique as elasticidades. Ou seja, se eu acho que a elasticidade da carne de frango é maior do que a elasticidade do sal, eu vou colocar primeiro a carne de frango, depois eu coloco o sal. Se eu acho que a viagem de férias para Gramado é menor, eu vou colocar lá embaixo e por aí vai. Fazer uma classificação entre esses itens aqui, tá?
Eu sugiro que vocês parem um pouquinho esse vídeo agora, ou no YouTube, ou no Google Drive que vocês baixaram, e fiquem uns 5 minutinhos pensando, 2 minutinhos, para vocês terem uma ideia do que vai ser a resposta, tá? Eu não vou parar o vídeo, porque não faz sentido parar esse vídeo aqui. Então, se quiser pensar, dá uma pensadinha agora. E agora voltamos. Então, ou pausa o vídeo, dá uma olhadinha, ou se nem quiser parar para pensar, já continua, tá? Então, algumas dicas. O quanto um aumento de 10% no preço do bem ou serviço afeta o orçamento do consumo da pessoa. Então, aumentar o preço desse bem 10% afeta muito o orçamento da pessoa? Segunda dica, quais são os substitutos desse bem? Terceira dica, pense, quais são os consumidores pensam nesse bem como luxo ou como uma necessidade? Vamos lá, caso a caso. A carne de frango, primeiro. Um aumento de 10% do preço da carne de frango afeta o orçamento do consumo dessa pessoa? Afeta, né? Afeta um pouco, né? Carne de frango não é um bem que é muito caro. Aqui na redondeza acho que é R$ 15 o quilo. Se você aumenta 10% desse bem, vai afetar a renda da pessoa? Vai, né? Vai afetar o consumo da pessoa, mas não afeta tanto a renda. Quais são os substitutos do bem? A carne de frango não tem tanto substituto dentro dele, né? Ele vai ter a toscana, que é outra coisa, vai ter fígado, por exemplo, que é um outro bem, e a carne de boi, que é um bem muito mais caro. Os consumidores pensam nesse bem como luxo ou necessidade? Então, geralmente, carne de frango, por ser uma carne muito consumida, geralmente é uma necessidade, né? A proteína. Mas é claro, né? Tem gente que pode não considerar uma necessidade. O sal. O sal é um bem que tem um preço baixo, né? O sal custa muito pouco. R$ 1,50 é 1 quilo de sal. Se você aumentar 10% o preço do sal, afeta muito o orçamento da pessoa? Não, né? É um bem que é muito pouco, né? É um valor pequeno que você gasta no sal. Se aumentar 10% desse gasto, não varia muito, né? O seu orçamento. Quais são os substitutos do bem? Tem substituto para sal? Não. Os consumidores pensam nesse bem como luxo ou necessidade? Como uma necessidade. Então, tá vendo que respondendo isso daqui, a gente já pode comparar carne de frango e sal, por exemplo. Viagem de férias para Gramado. O aumento de 10% nesse bem afeta o orçamento da pessoa? Afeta, né? É uma viagem muito cara, 10% a mais dessa viagem aumenta muito o preço dessa viagem. E interfere muito o seu orçamento. Quais são os substitutos do bem? Qual é o substituto de você viajar de férias para Gramado? Pô, a gente está na Bahia, né? Tem tanto lugar na Bahia para viajar, ou pode ir para outro estado e viajar mais próximo, ou pode, ao invés de ir de avião, ir de carro para, sei lá, para Recife, para Porto de Galinha, para Maceió, para Maragogi, ou as praias da Bahia, né? Praia do Forte. Então, tem vários substitutos para essa viagem aqui. Os consumidores pensam nesse bem como luxo ou necessidade? É um bem de luxo, né? Você não vai... Esse com certeza não é um bem necessário, né? Uma viagem para Gramado. A carne de picanha. O quanto um aumento de 10% afeta o seu orçamento? Vamos lá. Se aumentar 10% a carne de picanha, afeta o seu orçamento? Afeta relativamente, né? Afeta mais do que o frango, por exemplo. A carne de picanha é uma carne mais cara que frango, mas não é tão caro que nem uma viagem para Gramado. Então afeta relativamente. Quais são os substitutos do bem? Qual é o substituto de carne de picanha? Pô, eu não quero comprar picanha, vou comprar contrafilé, vou comprar maminha, vou comprar alcatra, vou comprar... Se eu quiser sair desse bem para o bem mais caro ainda, o filé mignon. Os consumidores pensam nesse bem como luxo ou necessidade? Nem é luxo nem é necessidade. É quase luxo, vamos dizer assim, né? Um churrasco, a pessoa compra, mas não é uma necessidade também, né? Está entre um e outro. Mas aí tá vendo que a gente pode comparar com a viagem para Gramado, por exemplo, que é um luxo. O Corolla 2021, pô, Corolla novo, né? O aumento de 10% no preço afeta o orçamento do consumidor? Com certeza afeta, né? É um carro muito caro e 10% desse carro de aumento de preço afeta muito o orçamento da pessoa. Quais são os substitutos desse bem? Aí tem vários, né? Você pode comprar um carro usado, pode comprar um carro mais barato, pode comprar um carro da outra marca, uma marca concorrente, o Civic, e por aí vai. Os consumidores pensam nesse bem como luxo ou necessidade? É claro que, assim, é de forma geral aqui, tá? Então pode ser que tenha um cara rico que acha que o Corolla é uma necessidade, tá? Mas não está pensando nesse cara, está pensando em geral.
De forma geral, o cara olha para um Corolla 2021 e não vê como uma necessidade, vê mais como um bem de luxo. Tudo bem? Finalmente, o ketchup de marca mediana. O quanto um aumento em 10% no preço desse bem afeta o consumo? Então, se o ketchup saiu de R$ 5 para 5,50, isso não afeta tanto o seu orçamento. Afeta, mas afeta pouco. Quais são os substitutos do bem? Aí você vai ter todas aquelas outras marcas de ketchup. Os consumidores pensam nesse bem como um luxo ou uma necessidade? Então, também é um intermediário. Nem é um bem de luxo, mas algumas pessoas podem pensar que é luxo. Mas também não é uma necessidade, se bem que outras pessoas podem pensar que é quase uma necessidade. Então, está entre um e outro. Tudo bem? Então, bora classificar? Vamos lá. A maior elasticidade que você espera aqui, qual é? É a viagem de férias para Gramado. Por quê? Porque a viagem de férias para Gramado é um bem de luxo, então elasticidade é maior, é muito sensível ao preço. Você tem vários substitutos para viajar e é um bem caro no seu orçamento, tudo bem? Então, uma variação percentual do preço da viagem para Gramado, um aumento percentual do preço da viagem para Gramado, vai diminuir muito a quantidade demandada. Também o contrário. Uma queda percentual no preço da viagem para Gramado vai aumentar muito a quantidade demandada, tudo bem? Então, a elasticidade desse bem aqui é maior. É maior do que o quê? É maior, por exemplo, do que o Corolla, que eu mudei aqui, 2021. Porque o Corolla 2021 é um carro de luxo, é um carro que afeta muito o seu orçamento, mas é muito mais uma necessidade do que é muito mais um bem que você vai utilizar do que uma viagem para Gramado. Se pergunte, se você tivesse a opção de comprar um Corolla novo, um carro de luxo novo, ou uma viagem para um lugar que você gostaria de ir, as pessoas acabam escolhendo o carro, né? Ou seja, a quantidade demandada do Corolla não varia tanto por uma variação do preço que nem uma viagem para Gramado. Então, a elasticidade desse carro é menor do que de uma viagem para Gramado, tudo bem? Agora, uma elasticidade menor ainda é a picanha. Por quê? A picanha não é um bem que afeta tanto o seu orçamento que nem um Corolla 2021, uma mudança de preço no Corolla. Você tem bens substitutos, que são outros tipos de carne, como a gente já falou. Então, a elasticidade desse bem aqui, que é quase um luxo, é menor do que de um bem de luxo, que é o Corolla. Tudo bem? Concordo? Se não concordarem com alguma coisa desse aqui, ou tiverem dúvida, me manda e-mail ou fala, tá? Mas assim, se não concordar porque, professor, eu acho que o Corolla, eu prefiro muito mais viajar do que o Corolla, tudo bem também, tá? Se você achar que as pessoas preferem mais viajar do que comprar um Corolla, tudo bem. Aí você inverte isso daqui, tá? O que importa é a lógica. Então, a lógica aqui qual é? Daqui para cá é porque esse bem aqui não é um bem tão de luxo que nem esse daqui, não é um bem que não tem tanto substituto que nem esse daqui. Daqui para cá, a elasticidade do Corolla é maior do que a carne de picanha. Por quê? Porque a carne de picanha não afeta tanto o seu orçamento, a carne de picanha não é um bem de luxo, é um quase luxo, né? Você tem substitutos, mas não tantos que nem os carros. Então, você espera que a elasticidade de demanda de picanha, da carne da picanha, seja menor do que a elasticidade do carro novo, do Corolla. O ketchup. O ketchup também é um bem que é quase um luxo, da marca mediana, né? Mas não é muito caro, né? Então, aumentar de R$ 5 para R$ 5,50, você até pode continuar comprando. A demanda não vai cair tanto. Então, a sua elasticidade é menor do que da carne de picanha. O frango já é um bem com maior necessidade, né? As pessoas gostam muito de consumir carne de frango. Vou botar aqui, carne de frango. Então, acaba que não afeta tanto a queda na demanda, tá? É uma despesa moderada, necessidade, a carne de boi, toscana são substitutos. E, finalmente, o sal tem um custo muito baixo, é um bem de necessidade, as pessoas querem comprar sal, as pessoas acham bem necessário, e não tem substitutos. Então, a elasticidade do sal é menor do que a elasticidade da carne de frango, que é menor do que a elasticidade do ketchup da marca mediana, que é menor do que a elasticidade da carne de picanha,
que é menor do que a elasticidade do Corolla 2021, que é menor do que a elasticidade da viagem de férias para Gramado. Tudo bem? Acabando a aula, tá? Isso aqui tudo a referência ao livro do Mank. Beleza. Elasticidade do preço e renda total. Então, continuando nosso cenário, se você aumentou seu preço de 200 para 250 reais, seu rendimento vai aumentar ou vai cair? É uma boa pergunta, né? A pessoa está vendendo um livro na internet. O livro ele falava que era 200 reais e depois ele falou que começou a custar 250 reais. O seu rendimento, sua receita, o quanto você vai ter no final de dinheiro, vai aumentar ou vai cair? Ah, depende, né? Porque quando você aumenta o preço, a quantidade que você vai vender, a quantidade demandada vai ser menor, lembra? Então, vamos lá. O que é a receita? A receita total. Geralmente eles chamam de rendimento, mas geralmente chama de receita total. É simplesmente preço vezes quantidade, tá? Qual é a receita de uma empresa que vende queijo? É a quantidade de queijo vendida vezes o preço do queijo. Receita total durante o mês, né? Aqui a gente não está falando de custo, tá? É só receita. Um aumento de preço tem dois efeitos na receita total, no rendimento. O preço maior significa mais receita em cada unidade que você vender, não é? Mas, em compensação, a quantidade que você vender vai ser menor devido à lei de demanda. Se você aumenta o preço, a demanda pelo bem diminui. Aí a pergunta, qual dos dois efeitos é maior? Isso vai depender, desculpa. Isso vai depender da elasticidade do preço da demanda. É a elasticidade que vai dizer se você vai ganhar mais dinheiro aumentando o preço ou não. É a elasticidade do seu bem. Então, vamos lá. Elasticidade do preço e renda total. Então, a elasticidade do preço da demanda é a variação, como a gente viu, né? A variação percentual na quantidade sobre a variação do preço. E o rendimento é o preço versus a quantidade. Se a demanda é elástica, então a elasticidade de preço na demanda é maior que 1. O que significa? A mudança percentual na quantidade demandada é maior do que a mudança percentual no preço. Imagina, né? Aquele bem que é muito sensível a preço. Carro. Se você aumentar o preço do Corolla, lembra? Se você aumentar o preço do Corolla, a quantidade demandada do Corolla vai cair muito. E aí você vai ter... Por quê? Porque esse é um bem elástico. A queda no rendimento do menor Q é maior que o aumento no rendimento do maior P. Então, o rendimento cai. Então, se a concessionária vendia o Corolla a 110 mil e resolve vender a 120 mil, ele vai sofrer uma queda tão grande em quantidade, por esse ser um bem elástico, que no final, a receita final vendida dessa concessionária vai ser menor. Tudo bem? Agora, o caso contrário. Se a demanda é inelástica, então a elasticidade de preço da demanda é menor que 1, uma mudança percentual, uma variação percentual na mudança em quantidade é menor que a variação percentual na mudança em preço. Então, a queda no rendimento do menor Q é menor que o aumento do rendimento do maior P. Então, o rendimento aumenta. O arroz. Lembra que a gente viu ali que o arroz tinha uma elasticidade igual a 0,5. Então, bem inelástico. O que significa que se você aumentar o preço do arroz, se o mercado que você compra arroz aumentar o preço do arroz, no final, ainda assim, a receita desse mercado vai ser maior. Apesar das pessoas comprarem menos arroz, a queda não é tão grande em variação percentual como o aumento de preço. Então, no final, a receita desse mercado pelo arroz vai ser maior, porque é um bem inelástico. Tá? Isso aqui funciona sempre, tá? Dependendo do seu bem. Ovo é um bem inelástico. Então, mesmo se você aumentar o preço do ovo, sua receita acaba sendo maior. Outro bem elástico, que é maior que um. A gente viu carne, né? Eu não confio muito em carne, não, de ser elástico, né? Vamos pensar outro, que a elasticidade é maior que 1. Televisão, provavelmente deve ser maior que 1, a elasticidade. Tá? Então, o aumento de preço não leva a um aumento de receita.
Então, só fazendo um parêntese, tá? Só um parênteses bem rápido. E por que as empresas então aumentam o preço? Porque às vezes o bem está mais caro mesmo, né? Se a gente pegar o custo de produção do bem, acaba ficando maior, ou a receita do bem. Por exemplo, televisão. Mesmo se televisão for bem elástico, as empresas estão aumentando o preço do bem porque é um bem fabricado lá fora e, bom, um bem que é a marca lá de fora, né? Então, o lucro da empresa lá, com esse dólar mais valorizado, né, com o real mais desvalorizado, acaba aumentando o preço. Tudo bem? Mas pensando só na curva de demanda do bem, se for um bem inelástico, o aumento de preço leva ao aumento de receita. Se for um bem elástico, ou seja, elasticidade maior que 1, o aumento de preço leva a uma diminuição de receita. E se for igual a 1? Se for igual a 1, a mudança no preço, a receita total daquela empresa, daquela loja, daquela pessoa que está vendendo aquele bem, não muda. Tá? A mesma queda em variação percentual do preço vai ser a mesma queda, a mesma subida de variação percentual em quantidade. Então, nosso exemplo, suponha que Q somente cai para 10 ao invés de 8 quando você aumenta o preço para 250. Tá? Então, segundo exemplo, elasticidade e gasto barra rendimento. Né? Elasticidade e gasto barra rendimento. Você tem dois cenários aqui. Cenário A, as farmácias aumentam o preço da insulina em 10%. O gasto total em insulina aumenta ou cai? Cenário B, como resultado de uma guerra de tarifas, o preço de um cruzeiro de luxo cai em 20%. A renda total das empresas de cruzeiro de luxo aumenta ou cai? Vamos lá. Então, cenário A, né? O preço da insulina caiu em 10%. A insulina é um bem, como a gente viu, inelástico, elasticidade menor do que 1. Então, como a gente viu, como a demanda é inelástica, a quantidade, se o preço aumentar em 10%, a quantidade vai cair menos do que 10%. Então, o gasto vai aumentar, a receita total vai aumentar, o gasto total vai aumentar em insulina. Cenário B, como resultado de uma guerra de tarifas, então, o preço do cruzeiro do luxo caiu 20%, é feito o contrário, olha só. A farmácia subiu o preço em 10% e a quantidade não variou tanto. Então, no final, o gasto vai ser maior em insulina. O cruzeiro de luxo diminuiu em 20% o preço do cruzeiro, dessa viagem. O rendimento da empresa é o quê? Preço versus quantidade. Se a queda de preço reduz o rendimento, mas a quantidade aumenta, né? Porque o preço está menor, vai ter uma quantidade maior demandada. Só que o bem, viagem de cruzeiro de luxo, é um bem elástico, como a gente viu, com uma elasticidade maior do que 1. Então, a quantidade varia mais do que o preço. E no final, se você cair 20% de preço, esse número novo de gente querendo a viagem do cruzeiro vai compensar essa queda. Acaba que a receita do cruzeiro fica maior. Tá? Lembra que a gente não está falando de custo, está falando só de receita. Tudo bem? Custo é próximas aulas. Agora é só receita. Mesma coisa do contrário. Se não tivesse caído 20%, tivesse aumentado 20% o preço do cruzeiro. Então, a quantidade demandada ia cair, concorda? Se aumentar o preço em 20%, a quantidade demandada cai. Como por ser um bem elástico, muito sensível a preço, elasticidade maior do que 1, a quantidade que vai cair nesse caso é muito grande. Então, se aumentar o preço em 20%, a receita vai acabar diminuindo dessa empresa. Se, nesse caso, o preço caiu, a receita acabou aumentando. Aplicação. Isso aqui é uma aplicação bem interessante, tá? Lembra que é o livro do Gregory Monk, tá? Então, eu não me responsabilizo pelo que está aqui. Eu já li antes, né, de fazer essa aula, mas é um exemplo bem interessante, tá? É um exemplo para se pensar, na verdade. Então, aplicação. A política de proibição das drogas aumenta ou diminui os crimes relacionados a elas? Então, a gente não está falando do crime vender a droga, tá? A gente está falando do crime, infelizmente acontece, da pessoa que vai consumir a droga
para consumir aquela droga, cometeu um crime. Tudo bem? Então vamos lá. Um efeito colateral do uso de drogas ilegais é um crime. Os usuários muitas vezes se tornam criminosos para financiar seus hábitos. É um vício, né? A droga é um vício. E se o cara não tiver dinheiro, ele vai roubar, ele vai fazer o que for necessário para comprar aquela droga, né? Para ele, por ele ser viciado, né? Por ele ter, infelizmente, esse vício, ele vai fazer o que for necessário para comprar a droga, inclusive cometer crimes. Examinamos duas políticas projetadas para reduzir o uso de drogas ilegais e ver quais os efeitos que elas vão ter e ver o que efeitos tem em crimes relacionados às drogas, tá? De novo, não estamos falando do tráfico aqui, nesse caso. Estamos falando dos crimes relacionados, ou seja, a pessoa que, para comprar essa droga, vai acabar cometendo outro crime. Para simplificar, presumimos que o valor total em dólar para crimes relacionados a drogas é igual ao gasto total em drogas. Relaxa. A demanda para drogas ilegais é inelástica, devido aos problemas de vício. Né? Isso aqui a gente já viu, né? Se for um bem que as pessoas consomem muito, que uma variação de preço não muda muito essa quantidade, é um bem inelástico. E droga é um bem inelástico. Por quê? Geralmente as pessoas que usam drogas são pessoas que são viciadas na droga. Então, você acha que o aumento de preço na droga vai fazer a pessoa parar de consumir droga? Não vai. Ela vai querer consumir, ela vai acabar consumindo menos por ser mais caro, mas a queda em quantidade demandada não vai ser, vai variar menos do que a queda percentual de preço. Concorda? Se o preço da droga subir 10%, não vai cair em 10% a variação de demanda de droga. Vai cair menos, vai cair 1%, vai cair 2%. As pessoas que usam droga vão querer continuar comprando a droga. É que nem cigarro, também tem vício em cigarro. É que nem o alcoólatra com álcool, é um vício, né? A variação percentual de preço acaba não virando variação percentual em quantidade. Então vamos lá. Política 1. Interdição. Então, novo valor do crime relacionado às drogas. Então vamos lá. Eu entendi essa política no seguinte cenário, tá? Imagina que o governo coloca uma pena muito alta para a pessoa que vende droga, tudo bem? Para o traficante. O governo fala, olha, traficante, ao invés de você cumprir 3 anos de prisão se for pego usando drogas, você vai cumprir 30 anos de prisão sem condicional, tá? O que é que vai acontecer nesse caso? A curva de demanda muda? Não, né? Isso aqui não afeta o usuário, afeta o traficante. Afeta a pessoa que vende a droga e não a pessoa que compra a droga. A curva de oferta muda? Muda. Por ser tão mais custoso para a pessoa, para o traficante, ser pego e preso e ficar 30 anos na prisão, às vezes ele acaba fornecendo menos droga. Toma mais cuidado para vender, ou para de vender, vai fazer outra atividade. Então a curva de oferta se desloca para a esquerda, tudo bem? Aula passada. Ao mesmo nível de preço, como agora para ele é muito mais custoso, não preço, tá? Muito mais difícil para ele vender, se for pego ele vai se arrebentar muito mais, ele acaba vendendo menos drogas. Então a curva vai para a esquerda. Então ele estava aqui, nesse equilíbrio de preço e quantidade, e a curva se deslocou para a esquerda e veio para esse novo equilíbrio aqui. Tudo bem? Então, o que aconteceu nesse mercado com essa política do governo? O preço aumentou, era P1 e foi para P2, e a quantidade diminuiu. Era a quantidade 1 e foi para a quantidade 2. Tudo bem? O preço da droga nesse mercado aumenta com essa política, já a quantidade diminui. Tudo bem? Agora, a demanda para drogas é um bem inelástico. Então, P aumenta proporcionalmente, mas mais que Q cai. Ou seja, o aumento de preço em P é maior, o aumento proporcional em preço dos preços é maior do que a queda proporcional em quantidade. É um bem inelástico, elasticidade menor do que 1. É um bem pouco sensível a preço. Mesmo que você mude o preço, a quantidade não cai tanto. Tudo bem? E como a gente viu, para um bem inelástico, um aumento no gasto, para um bem inelástico,
um aumento no preço leva a um gasto total. Desculpa, eu estava pensando em outra coisa. Para um bem inelástico, um aumento em preço leva a uma receita total maior que a receita. A mesma coisa que a receita é o gasto total vai ser maior. Então, vai ter um gasto total maior em drogas. Tudo bem? Agora, se tem um gasto maior total em drogas, as pessoas que compram vão acabar realizando mais crimes. Tudo bem? Então, vai ter um aumento do crime relacionado às drogas. Beleza? Lembra, né? Vender droga é um crime. A gente está falando exatamente do crime vender droga. A gente está falando sobre os crimes relacionados à venda da droga. Ou seja, o usuário que, para continuar usando a sua droga, ele vai ter que cometer um crime, ele vai realizar crimes. Tudo bem? Então, essa política de interdição, ou seja, o governo deixar um custo maior para os traficantes vender essa droga, os crimes relacionados a drogas aumentam. Por quê? Porque nesse mercado acaba aumentando o gasto total em drogas. E aí, para compensar esse gasto maior em drogas, as pessoas acabam cometendo mais crimes relacionados. Política 2, educação. O que é educação, né? Política de incentivo, não use drogas, clínica de reabilitação, novas gerações, né? Ou seja, colocar na escola, na televisão, não use droga, droga causa efeito colateral absurdo, né? Você tem, já viu, né? Heroína, tem aquelas feridas e tudo mais, né? Relacionado a isso. Então, beleza. Se você fizer uma política de educação contra o uso de drogas, isso muda a oferta de droga? Não, o traficante não vai parar de vender a droga dele porque está passando na escola que consumir droga é ruim, está passando no jornal que consumir droga mata. A oferta é igual, só que a demanda muda. Algumas pessoas vão sair desse mercado de drogas, vão consumir menos. Então, a sua curva de demanda vai se deslocar para a esquerda com essa política. Então, ao mesmo nível de preço, se a quantidade demandada era aqui, vai cair para cá aqui agora. Pessoas vão sair desse mercado, não vão consumir mais drogas. Outras pessoas vão tentar não consumir drogas, o que vai diminuir a quantidade. Então, você vai ter uma quantidade demandada menor, ao mesmo nível de preço. A curva de demanda se desloca para a esquerda. Então, antes, a gente tinha um preço P1 e a quantidade Q1, de equilíbrio, não é? Como a curva de demanda se deslocou para cá, para a esquerda, vamos ter um novo preço e quantidade em equilíbrio. Observe que nesse caso agora, o preço caiu e a quantidade caiu. Então, o gasto total, mesmo sendo um bem inelástico, o gasto total você vai ter uma diminuição no gasto total em drogas e em crimes. Vamos lá. O preço caiu, a quantidade caiu. Então, tanto o preço e quantidade, nesse caso, caem. Tudo bem? Preço caiu e quantidade caiu. O gasto total com drogas, que é o quê? O preço versus a quantidade, diminuiu. Tudo bem? Independente de ser um bem inelástico ou não, tá? Deixa eu fazer essa observação aqui. Como nesse caso, tanto o preço e quantidade caíram, o gasto total vai cair. Se o gasto total vai cair, então as pessoas que estão cometendo crimes para financiar a sua droga vai diminuir. Elas então não vão cometer tantos crimes. E os crimes relacionados às drogas vão diminuir, tá? Pessoal, exemplo teórico, tá? Não estou falando que uma política é melhor do que outra, tá? Eu realmente não sei se esses slides foram feitos com dados reais, tudo bem? Mas observem a lógica, tá? E é por isso que é tão importante a pessoa entender de economia, tudo bem? Observe, a gente vai com uma política de interdição, que é o que o pessoal fala muito, né? Vamos aumentar aumentar a pena do pessoal que for pego com droga. Às vezes nem só ofertando, né? Às vezes é o cara que está demandando droga. Vamos aumentar a pena desse cara para 30 anos. Se for exatamente afetar só a pessoa que está ofertando uma política dessa, ou seja, ou então, sei lá, o governo fazer mais batidas, né? Ou seja, ir mais atrás dessas pessoas que vendem droga e tirar uma parte dessa droga do mercado. Observe que
Com essas políticas, segundo a lei de mercado, para um bem inelástico, você acaba aumentando os crimes relacionados. Tá? Já com a política de educação, você, independente do bem ser elástico ou inelástico, você acaba diminuindo os crimes relacionados. A política de educação está afetando a pessoa que está demandando a droga. Então, ela vai acabar diminuindo o consumo de droga e, finalmente, diminuindo o seu gasto. Tá? Por isso que é importante entender da economia para fazer política. Às vezes a pessoa está pensando na política, vou fazer assim, porque se eu fizer assim, vai acontecer isso. Mas o mercado não funciona como você pensa. O mercado funciona independente do que você pensa. O mercado tem uma forma de funcionar. Então, mesmo uma política dessa aqui de intervenção de mercado, acabou aumentando o número de crime relacionado. Já uma política de educação, que é um outro tipo de política, um outro tipo de abordagem, que às vezes as pessoas não gostam, acaba diminuindo os crimes relacionados. Então, imagina, se isso aqui tiver certo, é mais eficiente para o governo colocar uma política de educação, por exemplo, ir atrás da pessoa que é usuária de droga, que é viciada, as cracolândias da vida, né? E levar ela para uma clínica de reabilitação e cuidar dela e tentar fazer com que essa pessoa volte ao mercado, acaba sendo mais eficiente do que simplesmente ir atrás do traficante e tentando vender, tentando parar essa venda e morrendo policial e por aí vai, né? É mais eficiente em que sentido? As crimes relacionados, tá? O que é um crime relacionado? Por exemplo, eu acho que isso acontece muito em Salvador. Eu ainda não moro em Salvador não, tá? Eu vou morar em Salvador. Mas Salvador, por ser uma cidade muito grande, eu já morei 7 anos no Rio de Janeiro. Melhor dizendo, né? Eu vou morar de vez em Salvador. Eu já fui várias vezes para Salvador, até porque eu sou professor, mas morar mesmo, de passar muito tempo em Salvador, ainda não, tá? Mas eu já morei muito tempo no Rio de Janeiro. Eu morei 7 anos no Rio de Janeiro, de forma consecutiva, né? E eu acho que Salvador deve ter o mesmo problema do Rio de Janeiro, de, por exemplo, a pessoa parar carro para roubar carro, por exemplo. Ou, sei lá, roubar celular e tudo isso e por aí, né? Esses são crimes correlacionados a drogas. Por quê? Alguns crimes, né? Na minha opinião, tá? Às vezes a pessoa está roubando o celular para ter o dinheiro para comprar a droga. Às vezes a pessoa está fazendo um crime para ter o dinheiro para comprar a droga. Às vezes a pessoa está roubando um ônibus, o celular da pessoa no ônibus para ter o dinheiro para comprar a droga. Então, a política de educação, segundo esses slides, né, acaba tendo um efeito maior na diminuição desse tipo de crime, a pessoa que rouba celular no ônibus, por exemplo, do que uma política de interdição. Tudo bem? Pessoal, eu acabei falando bastante sobre isso, mas por hoje é só isso mesmo. Eu vou deixar para falar sobre a elasticidade do preço da oferta na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível nos e-mails e também lá no Avamulo, tá bom? Abraço, tchau, tchau e até a próxima aula.